Nós estamos estudando o amilenismo, ou o aliancismo, ou a substituição de Israel pela igreja. E nós vamos analisar agora o capítulo 11 de Romanos, que elucida se lá Zacarias, nós falamos que ele punha uma pá de cal sobre profecias que não seriam realizadas se o milênio não for literal. Aqui achamos também que o apóstolo Paulo põe uma pá de cal em cima desse assunto, mostrando que Deus não rejeitou a nação de Israel. Paulo vai falar aqui que a rejeição a Israel foi temporária por causa da incredulidade deles. Não aceitaram Jesus como Messias. Mas o remanescente que Paulo fala que nos dias dele estava lá, eram os judeus que participavam da igreja. E serão os judeus que vão participar imediatamente antes na descida do Senhor Jesus, aquele terço de Israel que vai se converter num só dia. Vamos ler então Romanos capítulo 11, não é? Para mostrar que esse capítulo ele anula essa interpretação de que a igreja substituiu Israel, de que Deus rejeitou a nação de Israel, coisa que nós vimos vendo ao longo desses blocos que nós estamos falando. Deus vem mostrando que ele não anula as suas decisões, as suas promessas. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se falou, assim fará. Então vamos ver capítulo 11 de Romanos. Paulo fala assim: pergunto, pois, esse capítulo trata da descendência física de Abraão, Isaque e Jacó. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Presciência, como diz o apóstolo Pedro em 1:2 da sua primeira carta. Que a eleição é segundo a presciência. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha o que Paulo fala. Assim, pois, também agora, nos dias do apóstolo, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ora, esse remanescente é dos israelitas que se converteram no dia de Pentecostes e em outros dias, e durante o livro de Atos. Só a igreja primitiva era só constituída de israelitas que subiam para Jerusalém para uma das festas, Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. Os gentios só vão entrar em Atos 10, na casa de Cornélio, do centurião Cornélio. Então e Paulo era um desses, participante desse remanescente. Por isso que ele fala assim: pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E também nos dias da conversão, naquele um só dia, um remanescente, pois 2/3 vão perecer e 1/3 vai se arrepender. O terço remanescente. Então Paulo fala assim, pergunta, pois tropeçaram para que caíssem? No versículo 11, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo,
e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo está falando que no futuro vai haver uma plenitude. E por que houve rejeição? Porque Isaías, no capítulo 6 e no capítulo 52, ele profetiza que a nação rejeitaria o Messias, Jesus. Por isso eles foram rejeitados. Versículo 13, e esse capítulo 11 aqui vai tratar onde nós gentios, ou em que nós gentios fomos enxertados. Versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o evangelho depois da perseguição em Jerusalém saiu, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, que será o seu restabelecimento, se não dentre os mortos? E se forem santas, versículo 16, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira, foste enxertado em meio deles. Olha, deles. E te tornaste participante da raiz, que é Cristo, e da seiva da oliveira. Não te glories, ó gentio. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade deles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Opa! Predestinado para ser salvo ou eleito para ser predestinado? Amém? Hebreus 5,9 diz: a salvação é eterna para os que obedecem. Bom, isso foi um parênteses. Porque se Deus, 21, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se, condicional, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Versículo 25. Vai chegar a plenitude. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, arrogantes, jactanciosos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Aí tem um momento, qual é a plenitude dos gentios? O arrebatamento da igreja, porque Israel vai entrar carnalmente no milênio. Então, e assim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, a conversão num só dia. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Prestem bem atenção, irmãos, no versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não rejeitou Israel. O remanescente vai ser salvo quando entrar a plenitude dos gentios. E voltando a Apocalipse 20... que o período do milênio tem início e tem fim, pois a primeira ressurreição vai acontecer com a vinda de Cristo, né? E seremos reis e sacerdotes aqui, reinando na terra, como nós vimos, e no fim do milênio, Satanás vai ser solto, vai enganar as nações, ocorrerá a ressurreição dos ímpios, e todos estarão diante do juízo, o trono branco,
para o juízo final, uns à direita e outros à esquerda. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, queridos amilenistas, amados irmãos, nós só fizemos esse estudo para alertar aqueles que possivelmente vão deslizar para uma rejeição de Israel, para que não se incorra na maldição de Deus. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Há ainda muitas profecias que devem se cumprir antes da vinda do Senhor, que os irmãos têm dificuldade de aceitar. Ezequiel 38, as nações já estão reunidas ali na Síria, não é? Os nomes são cabeças de clã, por isso que você não tem Rússia, você tem Gog e Magog, você tem a Pérsia, que é o Irã, você tem Togarma, que é o Turkmênia, que é a Turquia, você tem o Sudão, que é Cush, você tem a Líbia, que é Put. Essas nações estão reunidas ali, e por causa do coronavírus não se tem tido mais notícias, mas a batalha de Ezequiel 38 está prestes a acontecer. Leiam Ezequiel 38. Queridos, então nós vamos encerrando por aqui, querendo mais uma vez dizer aos irmãos amilenistas que eles são amados, eles estão pregando a vinda do Senhor, e a única discordância que nós temos é que o reino milenar, ele o reino milenar será físico aqui na terra, senão Isaías 2 não se cumpre, Isaías 11 não se cumpre, Zacarias 3 não se cumpre, Zacarias 12 não se cumpre, Zacarias 14 não se cumpre, e nós temos que nos preparar. São irmãos amados. A única advertência é possível posicionamento político, como está ocorrendo nas universidades americanas, essa rejeição, esse ódio, porque realmente no fim desses dias todas as nações vão se colocar contra Israel. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Que Deus nos abençoe ricamente.